Então, um dos episódios mais marcantes e mais polêmicos da história do Brasil, né, foi o golpe militar de 64. E aproveitando que hoje se completam 56 anos, né, desse episódio tão marcante e tão trágico para a história do Brasil, eu resolvi fazer esse vídeo falando um pouco sobre esse episódio, né? Lembrando que os meus vídeos são super rápidos e eu falo apenas de maneira resumida, né? Só para quem tem pressa um pouco de entender alguns desses assuntos. Primeiro a gente tem que entender que no tempo de 1964, né, o presidente em exercício era o senhor Jânio Quadros, que foi eleito em 1960. E o Jânio Quadros ele foi eleito numa campanha bem polêmica e, de certa forma, um pouco estranha. Né? Primeiro porque o grande slogan dele, né, a grande música de campanha era uma vassoura. Né? Ele dizia que ia varrer toda a corrupção do Brasil. Então era uma campanha bem diferente, a gente pode falar. Jânio Quadros é eleito, né, e como naquele tempo a escolha do presidente e do vice acontecia da seguinte forma: o mais votado vencia as eleições e era, portanto, o presidente, e o segundo colocado viria a ser o vice. Não é igual hoje que já entra candidato e vice-candidato na chapa juntos, e são eleitos juntos, né? Então era um pouco complicado, né? Porque às vezes os candidatos podiam ser rivais, né? Jânio Quadros passa apenas 8 meses no governo e após os 8 meses ele renuncia ao cargo, afirmando estar sendo pressionado por forças malignas. Mas antes de renunciar ao cargo, alguns episódios marcaram a sua candidatura, como a condecoração do guerrilheiro cubano Ernesto Che Guevara e do astronauta russo Yuri Gagarin. A gente tem que entender que o mundo naquele período estava dividido na bipolarização política entre a União Soviética no bloco socialista e os Estados Unidos da América no bloco capitalista. Era a chamada Guerra Fria. O mundo estava dividido. Inclusive, tem um vídeo meu no canal falando sobre essa divisão aí. Quem tiver mais curiosidade pode ver. E essa divisão ela causava efeitos negativos em todo o mundo. Né? E alguns episódios bem trágicos vão acontecer. Né? As ditaduras aqui na América do Sul, como a ditadura militar, e as guerras no Vietnã e na Coreia, né? Dentre outros conflitos aí no meio do mundo, né? Então o Jânio Quadros ele renuncia e o vice-presidente João Goulart estava na China. Inclusive a China era um país socialista. Isso já causou uma tensão muito grande no Brasil que estava sendo influenciado pela Guerra Fria. Os militares, com o apoio de alguns membros do Congresso, principalmente os mais conservadores, a chamada direita, impedem a posse de João Goulart, mas Leonel Brizola, Tancredo Neves e outras lideranças fazem a chamada campanha da legalidade para dar a João Goulart o direito que era dele de assumir a presidência. E após algumas negociações, ele assume a presidência. Curiosamente, o Brasil é um país presidencialista, né? Mas existem alguns países que são parlamentarista, onde o parlamento divide poder com o presidente. Os parlamentares de 64 tentaram fazer isso aqui no Brasil, mas após uma consulta popular, né, a população brasileira não aceitou essa ideia. João Goulart assume a presidência já numa situação bem tensa, né, e ele governa o Brasil. Dentre muitas medidas que ele toma, ele não consegue controlar o colapso econômico, né, os problemas de inflação, desemprego e a própria crise política que já era muito grande. E o negócio fica pior quando, em 1964, num comício na Central do Brasil, lá no Rio de Janeiro, ele anuncia as reformas de base. As reformas de base seriam no campo social, econômico e até mesmo tributárias, né? E essas reformas elas foram vistas pelo bloco mais conservador do Brasil como atitudes socialistas. Então entenda, o mundo estava dividido. O presidente que renunciou tinha condecorado o guerrilheiro cubano Ernesto Che Guevara. E o João Goulart tinha algumas atitudes que eram vistas como sociais. Isso não caracteriza eles como socialistas, como comunistas, como muitas pessoas costumam dar esse discurso. Isso é puro exagero. Mas sob uma ótica conservadora, esses problemas, né, essas atitudes eram vistas como socialistas. A conspiração começa a se alastrar por todo o Brasil, né? O Brasil mais uma vez se vê dividido.
E uma grande manifestação convocada por membros do setor mais conservador, né, das elites brasileiras, que é a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, demonstra que não só no parlamento, no campo militar e na elite, mas algumas camadas da população, claro, as mais favorecidas, apoiavam uma possível saída de João Goulart. O movimento fica pior quando Humberto de Alencar Castelo Branco, um importante militar, começa a intensificar a conspiração. E mais ou menos do dia 28 até o dia 31 de março, quase todos os quartéis são tomados pelos golpistas. Houve muita resistência, obviamente, mas tudo foi controlado pelos golpistas. E muitos políticos, né, como eu falei, da ala conservadora, apoiaram esse golpe. Em 31 de março de 64, mais precisamente na madrugada para o dia 31 de março para o dia 1º de abril, João Goulart deixa o poder, temendo uma guerra civil. A cadeira da presidência fica vazia e os golpistas tomam de conta dela, e ali se inicia a ditadura militar.